Bom dia a todos. Estamos no domingo, dia 10 de abril de 2022. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Então nós vamos ler a última estrofe do livro Tao Te Ching e estamos na página 51. Então nós vamos ler a última estrofe do capítulo 5. Tá? Estamos na página 51, então nós estamos lendo estrofe por estrofe para o entendimento e as explicações que tem, porque este livro ele é um livro bem didático, bem dividido. Tem a estrofe da poesia, Lao Tzu, tem a estrofe seguida da explicação. A coautora e a pessoa que traduziu este livro, ela já deixou uma parte facilitada para que todos entendam aquilo que ele quer dizer lá no poema. Então aí já vem o entendimento do entendimento para ser facilitado, para penetrar a verdade mais facilmente ao entendimento de todos. Vamos seguindo aqui. O excesso de conhecimento conduz ao esgotamento. Não é melhor do que se manter no centro. Vamos de novo. O excesso de conhecimento conduz ao esgotamento. Lembram quando falaram assim, conhecimento é poder? Mas conhecimento é poder em equilíbrio. Quando conhecimento, ele trata só do intelectual e aí o sentimento ele fica inalterado, você acaba chegando ao esgotamento mental. E fica só no mental também, tá? Então é isso que ele quis dizer aqui, ó. E não é melhor do que se manter no centro. O que é o centro? É o equilíbrio. Duas energias, o yin e yang. Conhecimento é ação, procurar. Ação, yin, a yang, energia yang, ação, agir, penetração. Aprofundar no estudo, aprofundar, gerar. E o yin, energia yin, é passividade. Ele é penetrado. Ele é sutil, é uma energia que vem equilibrando a energia da ação. Então os dois ficam, sabe? Aqueles dois símbolos ficam assim, ó, ficam equilibrados. Mas no atual estágio da humanidade eles estão assim, ó. Estão girando. É assim como está a nossa mente. Quando nós começamos a limpar a nossa energia através da prática da meditação, limpeza dos chakras, conexão, a gente começa a desacelerar esta roda de pensamento, roda de samsara, que é o desequilíbrio entre o yin e yang. A gente começa a desacelerar este processo e nós vamos limpando. Gradualmente, continuamente, seguindo a cartilha do estudo, da prática e da ajuda. Ok? Vamos lá. Centro é equilíbrio, porque representa a distância equidistante dos extremos ou excesso. E todo o excesso é perverso, porque representa o desequilíbrio que sobrecarrega um organismo. A medicina chinesa, por exemplo, ensina que uma pessoa preserva a saúde física, energética e mental quando as 5 energias básicas da vida, representadas pelos elementos naturais, madeira, fogo, terra, metal e água, encontram-se equilibradas no seu organismo. E isso aqui a gente já vai começar a comentar sobre a alimentação, gente. A alimentação também traz isso aqui, a alquimia. Tá? A terra, o fogo, metal, água, madeira, tá? Isso está dentro de nós. Todos esses elementos estão dentro de nós. Dentro de nós operam-se a tabela periódica. Então, para que nós sejamos equilibrados em matéria de saúde, é necessário também que praticamos a alimentação saudável. E o que é alimentação saudável? Vamos dar uma base aqui, é consumir alimentos que vêm da terra, consumir alimentos orgânicos, consumir alimentos não de embalagens, mas alimentos que vocês façam, que vocês cozinhem, que vocês desfrutem. Tá? Não enlatados, não alimentos com conservantes,
Então a gente precisa olhar para este lado também do nosso corpo e praticar atividade física, respiração, a troca de oxigênio. Você vai expelir o CO2 e vai respirar, ou seja, vai absorver o oxigênio. Esse oxigênio vai penetrar nas suas artérias e veias, em células, vai tonificar, vai equilibrar, vai harmonizar o seu organismo. A troca de ar é necessária também. Então, exercício físico é uma ótima dica também para que vocês façam. Comecem a cuidar de sua saúde como um todo. E a parte espiritual é essencial, é um complemento para que tudo isso ocorra muito bem, ok? E a meditação, tá? Ó, de modo contrário, sua saúde ficará comprometida e essas 5 energias, se essas 5 energias estiverem desequilibradas. Então, quando há um desequilíbrio entre água, metal, terra, fogo e madeira, quando há um desequilíbrio disso no organismo, nós ficamos, o organismo fica desequilibrado e aí se ocasionam-se doenças, e aí vem a parte emocional também. O desequilíbrio emocional gera e é a causa de todas as doenças. Desequilíbrio emocional. Por quê? Porque é pela emoção que é criado a bioquímica. Bioquímica que está cortisol, adrenalina, que vão destruindo as células benéficas, células boas, as células natural killer, ou as células do nosso sistema imunológico, que nos protege da ação exterior. Então, muito cuidado com isso. Cuidado emocional, que vem das práticas espirituais, a prática de meditação, fazer atividade física, consumir uma alimentação saudável. Este raciocínio entende-se para todas as áreas dos estudos taoístas. O excesso conduz ao esgotamento porque os extremos das situações ou dos pensamentos, por mais que se expandam para os seus limites, em algum momento encontrarão seu esgotamento. E a partir deste ponto precisarão retornar ao se transformar de modo inverso. O centro ou equilíbrio jamais se esgota porque ainda que os extremos se expandam ou se modifiquem, sempre haverá um centro em todas as manifestações. Por isso o poema diz que o excesso de conhecimentos conduz ao esgotamento e não é melhor do que se manter no centro. Quem se mantém ao abrigo desses excessos cultiva no seu coração uma espécie de vazio ou equilíbrio ilimitado, que adquire a capacidade permanente de receber e assimilar novos conhecimentos. Coração vazio é a mente que não cultiva apego ao conhecimento supérfluo. Viram que eu falei lá no início, gente? Quando a gente desapega do conhecimento externo, do mundo externo, de todas as coisas, a gente começa a esvaziar nosso coração. E quando a gente esvazia o coração, a gente está esvaziando dos sentimentos que a gente tem pelas coisas do mundo manifesto. Ó, de tudo que a pessoa aprende, resguarda a essência e descarta o excesso. O que leva ao esgotamento é o excesso de conhecimento intencional, repetido pela pessoa, guardando o melhor momento para ser usado em seu próprio benefício, ou seja, conhecimento que eu tenho para fazer eu ficar milionário, para me ganhar dinheiro sobre os outros. Então a gente está sempre procurando coisas para a gente poder se destacar do outro irmão, para a gente poder ganhar, e não é necessário isso. Necessário para a gente ter uma vida boa, saudável, vida próspera, é a gente soltar o fluxo dos pensamentos humanos e a gente se conectar com o tal, gente. Mas para se conectar com o tal, é preciso limpar a nossa energia. E para limpar a nossa energia, limpar o Ti, e não desperdiçar a energia vital, nós precisamos nos conhecer, conhecer a si mesmo. E conhecer a si mesmo é estudar. Isso, estudar sobre o ego, estudar o porquê que acontecem os conflitos em sua vida, questionar algumas situações. E quando a gente questiona, a gente vai procurar o entendimento daquilo, mas a gente precisa questionar, porque muitas vezes a gente passa por uma situação que gera um constrangimento e a gente não questiona o porquê daquilo. Por que eu fiquei bravo com aquilo? Por que eu dei importância para aquilo? Ok? Então é preciso se auto-questionar, porque quem está dando importância e quem está olhando é o observador, é você. E o observador,
afeta o comportamento do elétron. Lembram? Experimento da dupla fenda? Ó, toda a informação acumulada na mente representa acúmulo de apegos, até o momento em que a própria pessoa reconhece seu esgotamento e admite que sua mente não cabe mais conhecimento. Este é o limite que fala o poema. Entenderam? Limite das coisas da mente, a mente está turbulenta lá. Pum, 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 pum. E aí você não consegue aprender mais nada de novo. Por quê? Porque você está com essa mente turbulenta e tudo que você está aprendendo são coisas superficiais. Então quando você para, relaxa, começa a entrar em conexão com você mesmo, você começa a limpar a sua energia, começa a meditar, começa a intencionar a presença de Deus em você mesmo, você começa a se limpar, começa a questionar a existência do mundo manifesto, por que as coisas são como elas são, e por que tudo está sendo manifestado de tal forma, você aprende que existe uma forma de você perceber a presença de Deus em tudo, que é a ação do movimento do ar, da natureza, dos animais. Você começa a entrar em conexão com todos esses aspectos. E aí você começa a soltar os pensamentos que vêm em sua mente. Você começa a observar, porque você começa a observar o inconsciente coletivo. Existe um conto que ilustra esse ensinamento. Então agora nós vamos ver o conto aqui que ela vai explicar. Ó. Um grande intelectual confucionista, que era seguidor de Confúcio, foi visitar um mestre Zen para conferir se a sabedoria do mestre fazia jus à sua fama. No caminho, ele dizia para si mesmo: eu já estudei todos os textos disponíveis neste país e outros mais, difíceis de serem conseguidos. Então o conhecimento desse mestre não pode ser maior do que o meu. Perceberam? Perceberam o tamanho da questão aqui quando a gente fala? E por que nós rimos, gente? Nós rimos pelo seguinte, porque as pessoas estão sempre testando o grau de conhecimento uns dos outros, sabe? Mas o mestre Zen, ele é Zen. Ele está fluindo na energia que flui o fluxo da vida. Sua fama não me convence. Estou indo lá para desafiar seus conhecimentos e provar que sei mais do que ele. Isso é o ego falando. O intelectual chegou com essa disposição diante do mestre e disse: eu sou, eu sei, eu faço. Eu leio, eu escrevo, eu traduzo. O mestre ouviu tudo em silêncio e disse para um discípulo seu, antes de responder: ofereça chá ao nosso visitante, doutor e mestre fulano de tal, porque era educado oferecer chá às visitas na China. O discípulo então serviu o chá, mas não parou de virar o bule quando encheu a xícara. E este conto é muito conhecido por nós, né, gente? O chá entornou no pires e o discípulo continuou com o gesto, derramando chá na bandeja também, até que o visitante, atônito, dirigiu-se ao discípulo e disse: alto lá, basta de chá. Pare, porque não cabe mais. Não cabe mais nada nesta xícara. E o mestre então interveio para ensinar. Não se consegue colocar mais chá dentro de uma xícara cheia. Da mesma forma que não se consegue ensinar algo para quem tem a mente e o coração cheios. Perceberam? E ele estava cheio de quê? Perceberam, gente, o ensinamento do Zen? Ele estava vazio, fluindo no fluxo energético entre o céu e a terra. O fluxo de energia que leva ao encontro do oceano primordial. Só que esta pessoa, este irmão que foi testar o Zen, ele chegou lá com a mente cheia de querer provar, de querer ensinar, de querer derrubar a fama do mestre, dizendo que ele sabia mais que o mestre, que ele sabia de todas as coisas mais. E aí o mestre fez o teste do chá, dizendo para ele parar, porque já a xícara encheu, o pire estava enchendo e o chá estava derramando. É assim que acontece com a onda que entra dentro de nós. Nesse momento, o intelectual compreendeu que foi visitar o mestre com o coração cheio de si. De si é o ego.
Desta forma, não conseguiria aprender qualquer ensinamento, nem mesmo ouvir as palavras que lhe fossem dirigidas. Reverenciou então o mestre e reconheceu seu valor, aprendendo sobre a diferença que existe entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento tem um volume proporcional à quantidade de informações que a pessoa consegue acumular e processar, até o limite de esgotamento de sua mente. E sabedoria, como essência que permanece com a pessoa depois de processadas as experiências pelas quais passou e as informações que adquiriu, não gera volume na sua mente, por isso é ilimitada e jamais conduz ao esgotamento. Que capítulo, gente, que passagem, que poema. Lao Tzu é de uma elevação espiritual isso aqui, gente, maravilhosa. Por quê? O que acontece, gente? A gente sempre fala, estudem, pratiquem, ouçam, mas aquilo que vocês precisam esvaziar. E esvaziar é estar totalmente ausente dos compromissos e preocupações que vocês têm com o mundo exterior de vocês. Nós temos uma playlist aqui, O Suprimento Invisível, de Joel Goldsmith, fala sobre suprimento. O suprimento já existe, já foi tudo feito, que é o fluxo energético, é a corrente da vida. É o fluxo de energia que ele não precisa ser colocado mais informação, pois ele já contém toda a informação. Ele já contém todo o amor, ele já contém todo o que a gente precisa para a gente ser feliz, para a gente ser próspero, para nós sermos harmoniosos. Está aqui, Tao Te Ching, livro extraordinário. Para a gente ser próspero, comprar todas as coisas que nós queremos. Mas nós precisamos deixar que o Pai opere em nós. Nós precisamos deixar que a vontade do Pai, que seja feita a vontade do Pai em nós. Pois não temos, irmão, como sairmos de um estudo e hoje eu vou sair daqui e vou comprar uma BMW, vou comprar uma mansão, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Eu. Essa questão, essa atitude é uma atitude egóica. Mas sim, todos nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Pois nós já temos tudo. Filho, tudo que eu tenho é teu. Aonde estás é solo sagrado. Então, qualquer situação onde você se encontre no momento, lógico que para adquirir coisas materiais, nós precisamos primeiro limpar as nossas crenças, esvaziar nosso coração, que é a limpeza da nossa energia. Então, limpando a nossa energia, nós vamos abrir o fluxo da energia divina em nossa vida. E nós vamos adquirindo, nós vamos seguindo em nossa profissão, nós vamos trabalhando. E quando a graça de Deus se derrama em nós, e que ela vem, primeiro em doses homeopáticas, mas a partir do momento que a gente vai abrindo a consciência, vai liberando o fluxo divino que já existe dentro de nós, isso vai se expandindo. É como uma expansão de consciência, vai acelerando. A cada ano, 5, 10, 15, 20 anos estudando, praticando, entendendo como que funciona o universo, como que nós nos comunicamos com o universo, que é a energia primordial, que é o invisível e infinito. Como que nós podemos acessar a paz interior, tão falada paz interior, que muitas vezes a gente quer ter paz, mas a gente tem o pensamento mental, e o pensamento que está na mente é o pensamento conflituoso, um pensamento que nos deixa ansiosos, preocupados, doentes, enfraquecidos, desiludidos e deprimidos. Então precisamos limpar isso. Para limpar devemos mexer nessas raízes que são o que são as sombras que estão no nosso inconsciente, na raiz do problema. Nós vemos angariando informações desde pequenos, nascemos em contextos familiares diferentes, todos os contextos familiares estão no inconsciente coletivo, é uma formação arquetípica, e os arquétipos não têm nada a ver com os pensamentos mentais de bem e mal. Arquétipos é uma outra questão. Porém, o arquétipo ele é puro como todo.
porque ele é a ideia primordial, ele é puro como um todo. Então eu vejo muitas vezes que as pessoas querem, não, eu quero o arquétipo da águia, eu quero o arquétipo disso, o arquétipo daquilo, o arquétipo daquele outro. O que você tem no seu coração? O que você tem de sentimento em relação ao outro seu irmão? Você já foi se reconciliar com seu irmão antes de você colocar a sua oferta no santuário? Então, antes de você deixar a sua oferta no altar do santuário, você vai se reconciliar com seu irmão. E quem é seu irmão? Todas as situações no mundo exterior. Não é uma situação específica com alguém da sua família ou alguém que você brigou lá fora, não, é com a vida. O seu irmão é a vida lá fora. É o contato que a gente tem com nossos irmãos que estão inconscientes ainda. Então a gente precisa ter este equilíbrio de sabedoria e de lidar com aqueles que ainda estão inconscientes, deixando as informações lá em Cafarnaum, agindo interiormente, buscando primeiro a paz interior, para depois esta paz ser, conforme o tempo do todo, ser manifestada no mundo exterior. E assim nós terminamos o nosso estudo de domingo, deste lindo domingo. Tenham paz no coração, paz do Cristo a todos. E estamos de volta amanhã com mais uma leitura, com mais um estudo deste livro maravilhoso, o Tao Te Ching. Quanto à classe de estudos, o nosso curso de alquimia, nós vamos deixar o link aqui abaixo, o link do curso de alquimia, que está na plataforma Hotmart, e o link do grupo de estudos, tá? O grupo informativo da classe de estudos. Quem quiser entrar na classe de estudos, esta classe é uma classe paga, então vai entrar neste grupo e pedir a informação, e pedir que quer entrar neste grupo. No individual, no WhatsApp, a gente encaminha você para o grupo fechado da classe, ok? Bom dia a todos, um ótimo domingo e a paz do Cristo Jesus.